Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. E hoje vamos dar início à nossa aula, ou nossa lição de número 17, e vamos tratar do seguinte assunto: como que ficou o homem depois da queda? Então nós vamos ver primeiramente que o homem, depois da queda, ele foi separado de Deus pelo pecado. Isso é uma realidade. A queda separou o homem de Deus. O pecado se tornou um meio de separação entre Deus e o homem. Agora, Deus quer restaurar o homem. Isso é uma outra verdade que nós vamos observar aqui. Nós vimos que o homem morreu espiritualmente e se separou de Deus. Também vimos que a morte não é extinção, não é parar de existir. Desde que você nasceu, nunca mais vai parar de existir. Desde que você nasceu, você nunca mais vai parar de ter consciência do que você é e saber onde você está. Com a entrada do pecado, o homem morreu espiritualmente e também entrou a morte física. A morte física não significa que tudo se acaba. O corpo é enterrado, mas a alma, o ego, a mente, a vontade, a emoção, a manifestação da pessoa, junto com o espírito, saem do corpo, se separam do corpo e vão para algum lugar e permanecem conscientes. Quando o homem morre fisicamente, a alma e o espírito ficam ausentes do corpo físico. Mas tem um corpo espiritual, imaterial e consciente. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus nos conta a história do rico e do Lázaro. E ele conta que havia um homem rico que se vestia de púrpura, se vestia muito bem e comia muito bem. E todos os dias ele se regalava esplendidamente. Ao seu portão, lá fora, ficava deitado um mendigo chamado Lázaro. E esse era todo coberto de úlceras, né? Tinha feridas por todo o corpo. E Lázaro, ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Então essa era a condição de Lázaro, que ficava no portão da casa do rico. Veio a morrer o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ele ergueu os olhos e, estando lá em tormentos, ele viu ao longe, ele viu Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós vemos que o homem, após a morte, está plenamente consciente. Essa é a descrição das pessoas que morriam antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. É o próprio Jesus contando, né? Só ele poderia contar isso. É importante notar também que no verso 31, Jesus deixa claro que para voltar, o morto tem que ressuscitar, invalidando assim o contato de homens com espíritos de antepassados. O homem que era espiritual era guiado por Deus e, com a entrada do pecado, tornou-se o que a Bíblia define de homem natural. O que é o homem natural?
é o homem comandado pela sua alma. A alma em trevas, guiando o homem, significa morte em seus pensamentos. O homem com raciocínio morto, sem o comando do Espírito, a Bíblia diz que os seus pensamentos são maus. Gênesis capítulo 6, verso 5, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Em Salmos 94, 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Em Isaías 59, 7, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Então, os pensamentos do coração do homem são maus continuamente. Os pensamentos do homem são vaidade, são pensamentos vãos. Os pensamentos do homem são pensamentos de iniquidade. Então, essa é a condição do pensamento do homem depois da queda. Também a emoção do homem foi contaminada com o pecado. O homem chegou e chega ao ponto de odiar a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é o resplendor da sua glória e ele expressa a imagem do ser de Deus e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o homem usa suas emoções para odiar a Deus, para deixar Deus fora de sua vida. O homem ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Nós sabemos disso, porque quando nós chegamos a Jesus, nós recebemos dele uma nova vida. Passamos a amar as coisas que detestávamos, que achávamos chatas, e passamos a detestar certos hábitos ou coisas que fazíamos antes. Há uma transformação quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida. Em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, eu quero desafiar você a ler esse texto depois com calma. Paulo ele deixa claro que o homem entregou-se à corrupção e desprezou Deus, a ponto de mudar até as suas relações íntimas, né? Homem com mulher, mulher com homem, e aí as mulheres passaram a se relacionar com os homens também com outros homens, e o homem passou a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Então houve uma total inversão de valores na vida do homem, tudo isso promovido pelo pecado, né? O homem rejeitou o conhecimento de Deus. Aí Deus entregou o homem a um sentimento depravado para fazer coisas que não convêm. O homem se tornou, então, cheio de inveja, injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Se tornaram murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Então, assim se tornou o homem. E tudo isso é determinado pela vontade do homem. Vontade essa que agora age no homem ao contrário da vontade de Deus, em oposição à vontade de Deus. Deus diz em sua palavra que sua vontade é assim, e o homem vai ao contrário. É só olharmos para o mundo e compararmos com a palavra de Deus, e nós vamos ver que o mundo anda na contramão da palavra de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus não é praticada pelas pessoas do mundo. No espírito, a intuição ficou totalmente inoperante. Ficou morta. O homem não reconhece mais a voz de Deus, não conhece mais a palavra de Deus. A consciência não conhece mais com Deus. A adoração é usada para adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Romanos 1, 25. O homem adora homem, coisas, animais, répteis, aves, imagens, pedaços de paus, pedaços de pedra, de metal, adora os astros e não adora a Deus. A consciência do homem está cauterizada, está fraca, corrompida. O homem não pode resolver o problema do pecado sozinho. O homem tem um tempo determinado para resolver isso. É entre o seu nascimento e a sua morte física. Esse é o período que o homem tem para resolver o problema do pecado. A atitude básica do pecado é não reconhecer a necessidade de Deus.
é fazer Deus desnecessário em nossa vida, pois o entendimento do homem está cauterizado pelo pecado. A maldição que o pecado trouxe dominou a terra e domina o homem. Mas Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo, haviam feito uma aliança, a aliança eterna, antes da fundação do mundo. Essa aliança é exatamente o plano de Deus para salvar o homem. Deus sabia que o homem iria cair e os planos de Deus não poderiam ser frustrados. O Filho de Deus, Adão, traiu o seu Criador, estragou, manchou o plano de Deus para a raça humana e para a terra. Mas Deus enviou outro Filho para começar tudo de novo. Jesus Cristo, homem. O Filho de Deus se tornou homem, encarnou-se, tomou sangue sobre si. O próprio Deus se tornou homem para vir à terra e começar tudo de novo. E é para isso que Jesus veio. Ele veio para realizar uma grande obra, desfazer coisa por coisa. E foi isso que ele fez. Jesus veio para nos salvar e para transformar a nossa vida. Se você entregar sua vida totalmente a Cristo, permitir que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida, você vai experimentar esta nova vida que Ele tem para você. É uma vida eterna, uma vida na presença dEle. Assim como Lázaro viveu, foi para o seio de Abraão, e não para o lugar de tormentos, aonde foi aquele rico incrédulo. Assim também, você, ao entregar a sua vida para Jesus, ao convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, mediante um arrependimento sincero da sua vida de pecados, aí então, você vai experimentar a vida eterna também. Aceite o convite de Jesus e venha para viver essa nova vida com Ele por toda a eternidade. E assim se cumprirá na sua vida a aliança eterna que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram na eternidade. Continuaremos esse assunto na próxima aula. Vamos continuar falando, né, como ficou a vida do homem depois da queda. Vamos ver quantas coisas ainda aconteceram e tudo isso que Jesus veio mudar, que Jesus veio consertar, né, através da sua morte e da sua ressurreição, tá bom? Vamos continuar na próxima semana. E se você gostou dessa aula, não deixe de curtir o vídeo, por favor. Curta o vídeo, dê o seu like. Não é difícil, é só dar um cliquezinho aí e você terá curtido o nosso vídeo. Você pode também inscrever-se no canal, quero convidá-lo a ser mais uma pessoa inscrita no nosso canal, porque nós não temos apenas o curso Panorama Bíblico, temos outros cursos também. A chave para o livro de Gênesis, temos também o curso Doenças do Nosso Século, que estão em andamento, e temos alguns cursos também que estão lá na nossa playlist, que já foram concluídos, estão completinhos ali para você usufruir, assistir, compartilhar, fazer anotações, montar seus próprios estudos. O canal Palavra Viva está aqui para servir você, tá bom? Então, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você puder. Mas se você não tiver muito tempo, compartilhe com 1, 2, 3, 4, 5 amigos, ou então naquele grupo que você faz parte, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, e vamos espalhar a palavra de Deus, amém? Eu agradeço muito a sua colaboração, a todos os nossos mais de 200 inscritos já. Eu quero agradecê-los e conto com vocês para empurrar esse canal para frente, ok? E se você também quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, faça também aí nos nossos comentários, tá bom? E na medida do possível a gente responde as perguntas que foram sendo feitas e agradecemos muito a todos vocês que fazem comentário assim de encorajamento, né? Você que tem expressado a sua satisfação com o trabalho que temos realizado. Muito obrigado, que Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavra Viva com mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Até lá, que Deus abençoe.